feliz que a gente tem aqui visto o interesse de alguns e principalmente assim, a nossa proposta é que essas reuniões dos homens não seja mais um formato de culto, né? Apesar que se estamos reunidos, estamos cultuando ao Senhor, é evidente. Mas que a gente tenha aqui uma discussão de temas mais do nosso dia a dia, de problemas que a gente, como homens, enfrentamos ou iremos enfrentar, como um jovem aqui. Eu fico muito feliz, né, com sua presença, para que a gente entenda que eu gosto muito de falar que nós somos pautados em 3 situações, né, como pessoa, corpo, alma e espírito. E às vezes a gente se preocupa com o lado espiritual, que é a base de tudo, é o mais importante para a nossa vida. Algumas vezes, como homem, a gente se preocupa com o lado físico, né? Que é a saúde física. Eu digo algumas vezes porque não é a cultura do homem se preocupar. A jovem, a partir da primeira menstruação, geralmente já se leva para uma ginecologista, então já começa um processo aí praticamente o mês trimestral, de 6 em 6 meses, a menina sempre no cuidado, isso é natural, mas para o homem não existe isso, né? E a gente às vezes cria aquela visão lá da nossa história lá atrás, de que o homem não chora, o homem não sente dor, o homem não sofre, é o super homem, né? E isso tem pesado muito para essa nossa geração. E uma das coisas que a gente também se preocupa é com o lado emocional. Eu acho que essa é uma das ferramentas que Deus tem me propiciado para que eu pudesse trabalhar juntamente com a linguagem. Então, assim, a comunicação, a forma como a gente enxerga as coisas, a maneira como eu vou lidar com conflitos, com problemas, ou a maneira como eu vou gerenciar a minha casa, hoje em dia não mais a ferramenta do lá atrás, de antigamente. Não digo que ela não seja eficaz, mas ela precisa de uma melhoria, de um upgrade. E isso é a comunicação que hoje a gente entende que se faz necessário para os dias, aonde eu preciso entender o mundo da maneira como ele se envolve ou como ele se instaura no nosso dia a dia do hoje. É evidente que, antigamente, alguns comportamentos a gente respeitava ou ignorava. Hoje, além de respeitar ou ignorar, primeiro eu preciso compreender. Então, hoje, lidar com o jovem, lidar com o adolescente, lidar com o trabalho, com as visões que a gente enxerga do dia a dia. Eu pergunto para os irmãos, tem sido fácil? O que é que vocês enxergam hoje do dia a dia? É fácil a gente educar os filhos no mundo de hoje? É fácil o filho ser aceito? Eu gostei que ele veio, que aí agora a gente vai ter um confronto, né? Porque na primeira a gente falava só para os homens, para os pais, mas não tinha um filho. Apesar que aqui ainda alguns podem ter o seu pai presente, mas aí é da mesma geração. E hoje a gente tem um filho. Então eu pergunto, filho, é fácil ser educado com a cabeça do pai de ontem? É complicado. Porque a gente está num mundo que não é nosso. A geração não é a nossa. Nós estamos passando a bola para eles. Então, essa geração, ela é a geração do imediatismo. Não é a geração que precisa refletir muito. E a gente veio de uma geração de que não se questionava absolutamente nada na decisão de um pai. Ou não era assim? A partir do momento que o pai dissesse, faça isso, a gente ou obedecia, ou o conselho de disciplina chegava junto, né? E tinha uns que era mais apurado, cheio de detalhes, um mais rígido, né? Mas independente de qualquer coisa, a gente tinha o rigor da educação opressora. E isso a gente não pode ter mais hoje. No que pese, a gente aqui e acolá quer
impor por falta de quê? Será que a gente está impondo a nossa autoridade? É por falta do controle da situação? Ou é por falta de argumentação, onde eu não estou conseguindo argumentar, dialogar com o meu filho? Ou é porque é a única ferramenta que eu tenho e eu ainda entendo que ela é eficaz? Eu vejo que parte muito desses 3 pontos, né? A gente ou impõe, ou por falta de argumentação, mas eu sou seu pai, você tem que me obedecer. Isso aí se via antigamente, né? Hoje não serve mais. Não que eu queira que você mude a forma como você está educando o seu filho. E se alguns aqui dizem assim, mas eu não tenho mais nem filho, criança para educar. Mas a gente vive num mundo onde a gente precisa melhorar em alguns comportamentos. Porque senão a gente vai estar sempre sendo conflito ou conflitante nos ambientes que a gente convive. Porque a roda está girando. E a gente é quem tem que se adequar. Eu não estou dizendo que a gente tem que se moldar ao mundo como cristão. Mas eu tenho que entender como o mundo se comunica para que eu também possa evangelizar. O nosso objetivo aqui não é mostrar apenas a educação como mudança, como é que eu devo educar, como eu tenho que melhorar o meu jeito de tratamento com os meus filhos. Mas se você não consegue se aproximar das pessoas por uma boa comunicação, como eu vou evangelizar? Como eu vou ser uma pessoa de fácil acesso à comunicação? E isso a gente precisa melhorar. Eu preciso entender que existem ferramentas que vai me fazer ter uma leveza na minha comunicação. E agora eu volto ao que a gente falou da outra vez. Tem gente que diz, meu irmão, mas eu sou sincero em tudo que eu digo. Será que você está sendo sincero ou você está sendo sincericida? Há uma diferença. Tudo que termina em cida está se referindo ao quê? A morte, a matar, é o homicida, o suicida, né? O infanticídio, ou seja, tudo com sídio está se referindo à morte. E você, às vezes, está sendo um sincericida. Você, às vezes, está matando o prazer, a comunicação, o respeito, a aproximação, porque você acha que está sendo sincero. A sinceridade, ela é importante, mas a maneira como eu expresso ela é muito mais importante do que somente ser sincero. E às vezes a gente acha que o que importa é o que está sendo dito, não necessariamente. O que importa também é como eu estou dizendo. Se realmente eu estou machucando aquela pessoa ou se eu estou fazendo com que ela compreenda. Então hoje a gente vai ver aqui a respeito de... Pode passar, por favor? Conhecendo um novo filho, entendendo um velho pai. Aquele velho ditado, né? Me diz com quem tu andas, eu direi quem tu és. Isso aí, hoje mudou ou não? Me diz com quem tu andas, eu direi quem tu és. Será que mudou? E se eu disser a vocês que infelizmente mudou? Porque às vezes a gente sabe com quem os filhos andam, mas não conhece a fundo quem de fato eles são. E às vezes a gente está entregando os nossos filhos para as pessoas mais bem ao nosso modo, confiável, e é onde está acontecendo os problemas. Porque a gente não está conhecendo a fundo como o comportamento ou como a conduta, o pensamento em algumas coisas realmente está sendo mudado ou não. Eu pergunto aqui, quem ainda tem filhos na idade de jovem, adolescente, aqui? Então, que bom, a maioria. Aí eu pergunto, você seria capaz de dizer os 5 melhores amigos do seu filho? Quem aqui é capaz de dizer quem são, pelo menos, os 5 melhores amigos do seu filho? Você é capaz de dizer? E aí? Será? Alguém quer arriscar? Vamos arriscar? Bora arriscar? Aqui, os 5 melhores amigos. Menina. Os 5 melhores amigos do teu filho.
Aí você pode até perguntar, Neto, mas por que 5? É considerado de que o ser humano, ele é o suprassumo ali do comportamento dele, dos 5 melhores amigos. Nós somos uma soma ali das 5 pessoas mais próximas que nós temos. Nós somos uma soma daquilo ali. Então, olha que risco que nós temos hoje em dia. Eu não consigo ter certeza nem de 2, 3. Imagine dos 5. Então, é fato de que o seu filho, ele está muito mais conectado com os seus 5 melhores amigos do que com você. Ou você acha que não? Ainda pensa que não? Não, mas meu filho, ele tem total liberdade e acesso a mim. Na hora que ele quiser. Será que é na hora que ele quiser ou na hora que você estiver disponível? Ou na hora que você puder? Então, um alerta para a gente. Eu preciso conhecer os 5 melhores amigos dos meus filhos. Que seja o nosso dever de casa. Agora, conhecer, de fato, como ele é, o que ele faz, o que ele gosta. Porque é tendencioso a gente inclinar para as nossas aproximações. Aí daqui a pouco você, quando começa a observar, os amigos dos seus filhos, aqueles amigos ali, eles têm muito a ver com o seu filho. Ou será que é o seu filho que reflete o muito a ver que se conectou com eles? Então isso é importante, meus irmãos. A gente precisa conhecer os nossos filhos a partir daquilo que os move. Quem são as pessoas que mais movem os meus filhos? Será que sou eu? Eu seria muito exclusivista se achasse que seria eu. Porque não é. Ele passa mais tempo no colégio ou comigo? Ele passa mais tempo no colégio. Não, meu irmão. Eu já cheguei um período, quando eu estava estudando, estava na universidade, que eu passei 3 dias sem ver os meus filhos acordados. 3 dias, irmão, sem ver os meus filhos acordados. Eu saía, eles estavam dormindo. Quando eu chegava de noite, eles estavam dormindo já. Aí teve um dia que eu cheguei e fui, acordei Gustavo, até Barichara disse, tu vai acordar o menino? Vou. Só para ele ver que ainda tem pai, eu vou conversar um pouquinho e vou botar ele para dormir. Mas eu preciso disso. Eu preciso dessa conexão. Eu preciso conversar com meu filho. Ele precisa sentir que eu tenho ainda conexão com ele. Então, quantas vezes a gente está fazendo isso? Quantas vezes eu estou, de fato, me diz com quem tu andas, eu direi quem tu és. Os irmãos entenderam que essa frase é importante, mas na prática, nenhum conseguiu fazê-la na prática. Não conseguirem conhecer os 5 melhores amigos dos filhos. Isso faz diferença? Faz. Faz diferença porque talvez o que você está tendo pouco tempo para construir dentro do seu lar, os 5 melhores amigos deles, talvez esteja destruindo. São eles que estão alavancando um conhecimento que às vezes a gente nem sabe do que se trata. E pode distanciar cada vez mais. E olha que quando se enxerga num pai, um careta, aí isso aí aumenta mais ainda. A distância aumenta mais ainda. Porque eu quero comer. A gente se conecta, meus irmãos, com pessoas. A gente não se conecta com máquinas. Então, o seu filho, ele vai se conectar com aquele que tem uma aproximação, o que a gente chama de rapport, ou uma conexão de pensamento, de comportamento, de gestual. Então isso é natural. Por isso que às vezes você, quando olha para o seu filho, ele está usando um cabelo diferente, ele resolveu usar uma blusa de uma maneira diferente, e não tem nada a ver com o que você convive dentro de casa. É porque ele já está se conectando com outras pessoas. Ele já está fazendo conexões com outras pessoas. E aí é onde eu preciso me preocupar com essas conexões. Porque cada vez que elas se fortalecem, se for semelhante àquilo que está dentro da minha casa, bom. Mas se for diferente, é um passo que você está tendo dificuldade mais ainda. Porque além de você tentar reconquistar o seu filho para se conectar com você, você ainda está lutando para desconectar com aquilo que é o mais importante para ele, como vida, como amizade. E isso aí é uma diferença muito grande. A gente vê na própria palavra de Deus como é importante quando as pessoas estão cada vez mais próximas
comungando a mesma fé, o mesmo pensamento, o mesmo Deus, as mesmas palavras. E isso às vezes a gente não está praticando dentro de casa. Ah, meu irmão, mas eu pratico, eu leio a Bíblia, eu ensino meu filho e tal. Mas não é somente esse tipo de conexão. Essa é a conexão espiritual. Isso aí é a conexão que você está mostrando Deus para o seu filho. Mas você está conseguindo mostrar o mundo para o seu filho? Ora, se eu chegar para ele e mostrar com a minha ótica o que é o mundo, eu estou um passo à frente da desgraça. Mas se eu respeitar o espaço dele e ele enxergar o mundo pela ótica do mundo, ele não vai mostrar o que é ruim, não. Até porque, até nós, quando estava no mundo, a gente não enxergava o que era ruim. A gente só achava que era bacana, né? Era ter o prazer, como eu vejo, infelizmente a gente está trabalhando muito no Parque do Povo, ver jovens, adolescentes dizendo, aliás, jovens, né? Dizendo, eita, bora logo, vamos para casa, vamos ver se a gente consegue pegar o Uber, que daqui a pouco eu já tenho que estar trabalhando. E olha a vantagem de dizer isso. Não sabe a desgraça que está acontecendo, até mesmo fisiologicamente falando. Mas é a visão de mundo, né? Então vamos lá. Para isso a gente precisa entender o seguinte. Vamos ver se... Vê só, educação, a missão prioritária dos pais. Você consegue entender que a educação é uma missão sua? É somente sua? Ou é do colégio, é da igreja, ou seja, de outros segmentos? A educação é somente a missão dos pais? O que é que vocês acham, meus irmãos? Vamos pensar. Você acha que a educação é exclusivamente somente dos pais? O que é que você me diz? Perfeito. Olha, eu estou gostando demais, porque vocês estão enxergando o mundo pela cabeça da pessoa mais importante. É de um jovem. Então entenda. Ele, em outras palavras, diz: os princípios e valores é responsabilidade dos pais. Princípios e valores é responsabilidade dos pais. Agora, projeção futura de o que eu quero ser da vida, quais são os caminhos que eu quero trilhar, o que é que eu quero para o meu entendimento de mundo, aí a gente tem que respeitar um pouco o espaço dele. Porque o que a gente vê junto de um pai é a visão de que aquilo que eu passei de ruim eu não quero que o meu filho passe. Normal, não é? Mas o que te fez ter essa maturidade hoje? Foi justamente as coisas ruins que você passou. Não foram as coisas boas. Aqui está o irmão Ronaldo, que sabe muito bem isso que eu vou falar. Num curso de especialização dentro da polícia ou qualquer força militar, a gente não consegue lembrar os momentos bons. A gente está na academia, a gente não lembra do momento bom. A gente lembra da superação do momento ruim. A gente vai lembrar sempre do sofrimento, da superação. Aquilo que eu sofri, hoje eu estou contando história. Então, como eu vou privar o meu filho de ter a sua maturidade? Como eu vou privar o meu filho de ter as suas experiências? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na divisão entre as atividades de um pai bom e aquilo que a gente entende como um pai exemplar. Então, hoje, o que eu quero passar muito mais para vocês é justamente a comunicação entre como eu devo ser como um pai e como a bondade de ser pai não devo ser. Porque às vezes a gente quer ser muito um pai bom e não
um exemplar. O pai bom, vocês vão conhecer aqui algumas coisas. Então, na educação, está mostrando aí o significado de educar. Ato ou efeito de educar-se, processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual, moral do ser humano, civilidade, polidez. Aí eu pergunto, seria injusto a gente colocar tudo isso nas nossas costas? Não é verdade? A gente querer, como pai, ser tudo isso para o filho. Não há possibilidade. Até porque algumas coisas vão divergir aí. O filho quer ter um corpo sarado, né? Malhado, aquela coisa. O pai já está naquela barriga 3 vezes mais do que o desejado. Então, como é que eu vou ser exemplo para ele? Não que isso eu deixe de ser o exemplo, mas aí eu vou mostrar para ele referências daquilo que ele pode ser, mas sempre conduzindo, né, o caminho que ele deve trilhar, para que ele também não se esbarre com outras propostas, como drogas, como efeitos que vai gerar um resultado mais rápido. Então isso aí é que a gente tem que orientar. A gente tem que se preocupar com esses detalhes, não deixando o respeito do espaço do filho, de dizer, filho, o que é que você quer? Onde você quer chegar? Eu sempre disse, e sempre vou dizer para os irmãos, até foi bem interessante na outra palestra, que é a respeito de que você quer conhecer mais, você quer ajudar mais o seu filho? Você acha que um pai, estou te botando uma sinuca de bico, você acha que um pai, ele lhe ajuda muito mais mostrando o que tem que fazer ou perguntando o que você precisa? O que é que você acha? O que é que vai surtir mais efeito para você? Ele procurar saber o que você deseja ou dizer como você deve ser direcionado? Quando a gente pergunta, meus irmãos, a gente não está deixando de ser pai. Eu aprendi isso duramente. Eu aprendi que quando eu pergunto, aí sim eu estou chegando mais próximo de uma boa educação. Porque primeiro eu estou querendo entender o desejo do filho. Cristo, ele trabalhou muito essa ferramenta da pergunta. Vou deixar novamente aqui um exemplo bem interessante, que foi o cego. O cego estava lá desde nascença, ele não enxergava. E Cristo, quando passou, aí o cego chegaram, trouxeram o cego. O que foi que Cristo perguntou? O que foi que que Cristo falou com o cego? A primeira coisa que ele perguntou foi o quê? O quê? Mas não seria tão óbvio que seria enxergar, não? Não parecia uma pergunta, né? Está displicente. Eu acho que Jesus não viu que ele era cego. Porque uma pergunta dessa, o que queres que eu te faça? O cara está cego. Mas o que é que a gente pode aprender sobre isso? Necessidade. Nós precisamos conhecer a necessidade do outro. Então eu preciso entender a necessidade do meu filho. Filho, você também precisa entender a necessidade do seu pai. Então, quando Cristo perguntou assim, o que queres que eu te faça? Porque, para mim, pela minha ótica, a necessidade dele era enxergar. Mas se ele chegasse e dissesse assim, não, eu já sou cego desde nascença, eu estou lá preocupado que eu sou cego, meu amigo. Eu estou preocupado é que eu não tenho dinheiro. Eu preciso de um emprego, me dê um jeito de trabalhar. A cegueira eu nunca vi nada mesmo. Não faz diferença. A diferença faz para quem enxergava e passou a deixar de enxergar. Então ele tem na sua memória o que é enxergar. Mas para aquela pessoa que nunca enxergou, disse, não, eu não preciso disso, eu não tenho problema quanto a isso. Eu enxergo com as mãos, pelo tato, eu enxergo pelo ouvir, pela nitidez. Porque quando a gente perde um sentido, os outros são aguçados para compensar aquilo que a gente perdeu. Então o cego era necessário. Cristo queria mostrar com isso que eu preciso primeiro saber a tua necessidade. E às vezes a gente está muito mais preocupado em colocar a nossa necessidade. Eu preciso que você estude. Por quê? Mas geralmente quando a gente fala por qual motivo? A gente fala porque eu estou pagando
E a única coisa que você faz é estudar. Então você tem que passar. Qual é a necessidade dele? Eu preciso que ele também gere necessidade quanto a isso. Filho, eu entendo que eu estou dando o meu melhor, até proporcionando para você uma educação na qual eu não tive oportunidade. Mas faça você o seu melhor e compense a si mesmo com os seus resultados. Você gerou nele o quê? Uma necessidade dele fazer o melhor dele, e não de recompensar o meu sacrifício de estar pagando. Compreende, meus irmãos, o quanto isso é interessante e importante para os nossos filhos. Não só para os nossos filhos, isso a gente pode transferir para o nosso empregado, ou seja, para o nosso funcionário, ou seja, para qualquer segmento. Às vezes a gente quer colocar a nossa necessidade na frente do outro, quando na verdade tudo é necessidade. Então eu preciso que você também, eu preciso enfatizar e dar importância àquilo que você sente, aquilo que é importante para você. Caso contrário, só serve a minha vontade. E infelizmente a vida não é feita dessa forma. Então, olha só, vamos passar aqui, por favor. O que é a educação? Despertar as aptidões naturais do indivíduo e orientá-las segundo os padrões e ideias de determinada sociedade, aprimorando-lhes as faculdades intelectuais, físicas e morais. Mas aí tem um detalhezinho que eu quero deixar bem importante aqui para os irmãos, que é justamente isso: cultivar o espírito, instruir, ensinar, domesticar, amestrar e adestrar. São coisas totalmente diferentes, mas dentro do campo da educação. Tem coisas que eu preciso cultivar o espírito. Eu não estou falando o espírito no sentido espiritual. Estou me referindo a gerar nele a necessidade dele enxergar quanto isso é importante para ele. Eu não consigo fazer com que as minhas perspectivas formem nele uma visão de quanto é importante para ele. Eu preciso que ele enxergue. Eu digo para os meus filhos o seguinte: eu digo, filho, você vai ensinar o que hoje no colégio? Né? Eu digo, filho, você vai ensinar o que hoje no colégio? Como assim, pai? Não, eu estou investindo em você para que você possa ensinar. Mas como assim? Eu não vou aprender? Mas se você chegar e aprender já aqui, e chegar na sala de aula, e você poder ajudar um teu colega, você não está ensinando? Você vai ajudar. Olha que coisa bacana. Você poder ajudar alguém, cara, que legal. O que é que eu estou fazendo nisso? O que é que eu estou fazendo com isso? Eu estou fazendo com que ele aprenda duas vezes, porque o princípio do ensinamento é quem ensina, aprende duas vezes. Não é verdade? Porque eu vou primeiro aprender e depois aprender como passar a informação para o outro. Então ele está sendo ativado duas vezes e ele está no prazer de poder proporcionar isso para outra pessoa. Vamos lá? Educação na sociedade. Aí agora é onde a gente vai chegar. A educação, ela tem 3 princípios de educação: repressiva, permissiva e materialista. E aí agora a gente vai destrinchar um pouquinho para entender qual é a educação que você está aplicando dentro da sua casa, ou no seu trabalho, ou em qualquer canto. O que é que os irmãos entendem como a educação repressiva? O que seria uma educação repressora? A repressiva é uma educação impositiva, não é verdade? É o eu imperando no coletivo de nós. Eu entendo que isso é correto e ponto final. Você vai fazer isso, ou se não, vai ter um castigo. Então é educação repressiva. Eu pergunto, meus irmãos, na nossa época, era essa a nossa educação? Eu gostei logo do... Tá doido. Era só o que a gente tinha.
Era essa a nossa educação. O que é que os nossos pais diziam? Faço o que eu faço. Era assim? Mas não faço o que eu digo? Ou era o inverso? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Educação repressiva. Outra forma que eu via muito meu pai dizer: olha, longe de quem trabalha e perto de quem come. Como é que seu filho vai aprender? Como é que o filho vai aprender desse jeito? Aí depois você ainda quer ensinar ele, né? Depois você ainda quer que ele aprenda. E ele está no campo mais fértil, é o da curiosidade. E como é importante você cultivar essa plantinha da curiosidade e não matar ela. E a gente mata? Mata. Daqui a pouco o filho não quer aprender nada. Não é porque ele não quer, não. Foi a forma repressiva de fazer com que eu não precise aprender nada. Quem sabe tudo é meu pai. Então eu só vou perguntar a ele. E a gente limita os nossos filhos no campo do entendimento, da descoberta, dos porquês. Meu irmão, o espaço dos porquês é o espaço onde você vai literalmente, digamos assim, codificar o teu filho para tudo quanto é bom. E também preservar ele para aquilo que não presta. É nesse momento que a palavra de Deus, ela é fértil. Por isso que a Bíblia diz que ensina o teu filho no caminho que deve andar. E ensinar não é somente com repressão. Eu vou novamente mostrar um exemplo de repressão que eu fiz na minha casa. E depois eu pedi a Deus discernimento para como modificar isso. E isso me ajudou bastante em algumas coisas. A educação permissiva. Que tipo de educação é essa? Irmão Hernando, que tipo de educação é essa? A educação permissiva. O que é que o senhor acha? Perfeito. Hein, Ronaldo? Dá certo essa educação permissiva? Dá certo. A gente tem uma educação de permite tudo, para evitar conflito. Esse menino está dando muito trabalho. Vai brincar. Vai fazer o que tu quer, né? É educação permissiva. A gente faz isso hoje em dia. Hoje a gente está no processo muito mais da educação permissiva do que a repressiva. O interessante é que a gente entendeu que a opressora não funciona. Aí o que é que a gente faz agora com os filhos? Que é dar a permissiva. É dar aquilo que a gente não teve, proporcionar o prazer que a gente não teve, dar a educação que a gente não teve. Mas tudo isso lhe gerou um preço, um valor. E esse valor, será que você está transferindo para o seu filho? Olha que coisa interessante. A comunicação ela é tão importante, e principalmente o que a gente chama de programação neurolinguística, que olha como a gente quebra padrões ou como a gente gera limitações no futuro para os nossos filhos. Quando você sai de casa, o filho vai trabalhar, quando chega, o filho, papai, e você, quantas vezes a gente diz, papai, o senhor trabalha muito. Meu filho, eu tenho que trabalhar para sustentar a casa. Eu tenho que trabalhar para pagar seu colégio, sua educação. Eu tenho que trabalhar para botar comida nessa casa. Eu pergunto, vou fazer de conta que não estou vendo. Quantos aqui já disseram isso? Eu sou o primeiro. Agora, Neto, qual é a diferença dessa comunicação com seu filho? O seu filho está enxergando o trabalho como prazer? Tá? O trabalho para o seu filho é importante? Não, ele não está enxergando como importante. É o mal que está tirando o meu pai de conviver comigo. Qual é o prazer que ele vai ter em trabalhar? Nenhum. Qual é a importância que ele está vendo no trabalho? Nenhum. Porque ele está vendo que se não fosse o trabalho, meu pai tinha mais tempo comigo. Compreenda agora como a gente tem que dar importância a algumas coisas que a gente fala. Filho, papai está indo trabalhar, porque papai fica muito feliz, porque é o sustento que Deus está nos dando. É a mão de Deus manifestando o cuidado na nossa casa. Ele vai ver o trabalho agora como o quê? Um presente de Deus.
emocional por conta da ausência. O mundo ensina que mãe só tem uma. Não é assim que ensina? Mas pai, eu digo, é filho de tiquinha de um, tiquinho de outro. Que conversa é essa? Pai também só tem um, meu amigo. Deus deu um pai e uma mãe. E a importância é para ambos. Cada um tem a sua, digamos assim, a sua importância no desenvolvimento do filho. Tem que ter essa presença. A sua presença, ela não é apenas física, mas ela vai gerar no seu filho uma coisa muito importante chamada caráter. Eu preciso enxergar como um homem se comporta. Como? O primeiro contato de um homem para um filho é aonde? É o pai. Então isso é importante para a gente. Aí vamos lá. A educação materialista. Tem muito essa? É o dar tudo menos a presença, né? A gente dá tudo menos a presença. É a educação materialista. Essa educação, meus irmãos, eu estou mostrando para vocês que a repressiva, a permissiva, a materialista, todas elas têm suas falhas. Eu preciso compensar alguma coisa, vai ter momento que eu vou compensar. É o reconhecimento. É o reconhecimento. Mas não é a cobertura da minha falha. Às vezes a gente faz muito isso, né? Por estar em falha com alguma coisa, aí isso começa filho, esposa, né? Quantas vezes o camarada vê que falhou numa coisa e quer compensar fazendo duas, né? Não, tu já falhou. O importante agora é tu primeiro reconhecer que falhou. Eu vejo a história do filho pródigo, quando ele saiu, né, da casa do pai e foi curtir a sua vida, mas lá ele chegou um momento que ele disse: pequei contra o pai, pequei contra Deus e contra o meu pai. Não sou digno nem de ser filho mais. Eu quero que, se meu pai me aceitar como um serviçal, eu já estou satisfeito. Mas o que eu acho interessante, meus irmãos, é que quando ele estava chegando perto da casa do pai, o que foi que aconteceu? O pai não esperou ele dizer nada. Correu e abraçou meu filho que estava perdido. Aí eu pergunto, não seria muito cômodo para o filho já ficar de boca fechada, porque já estava tudo muito bom? Não estava? Ele já estava sendo perdoado? Meu filho estava perdido, aquela coisa. Não vou nem abrir a boca, está bom demais. Mas ele honrou o que ele tinha dito na hora do desespero, lá atrás. Pequei contra Deus e contra o meu pai. Não sou digno nem de ser teu filho mais. Então isso aqui para mim mostrou uma grande importância. É de que por mais que você queira ajudar o seu filho numa falha sua, chega e reconheça primeiro que errou. Chega, não só para filho, né? Eu estou batendo nessa tecla, mas para tudo na nossa vida. Porque às vezes a gente se acomoda com... Chegou em casa com a cabeça, sabia que não estava legal em alguma coisa, sabia que a mulher ia ficar chateada, aí de repente pegou uma veia boa, a mulher não disse nada e você também não disse nada. Não, reconheça que você errou. Isso é importante, isso faz parte do crescimento, faz parte da evolução da gente como ser humano, como servos de Deus, e mostrando justamente que quando eu erro, eu também sei reconhecer os meus erros. Vamos lá? Filhos são bênçãos de Deus. Isso aí a gente não tem como discutir, né? Apesar que algumas pessoas, né? Esse maldito, meu amigo, não tira minha... Só vive tirando minha paciência, não aprende, não sei... Ou seja, você está quebrando o primeiro princípio ali. É presente de Deus. Não esqueça disso. Dá trabalho? Dá. Mas eu pergunto, quando está doente, você faria o possível e o impossível. E se pudesse, arrancava a dor dele e colocava em você. Para que ele não sentisse nada. Então, na hora que ele estiver com saúde, comendo seu juízo, agradeça a Deus. Porque é sinal que ele está com saúde. Passa aí, por favor. Tem uma coisa bem interessante, ó. Um dos melhores presentes de Deus para os pais são os filhos. A grande alegria dos filhos,
o propósito de Deus é que os filhos sejam fontes de bênção. A herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre do seu galardão. Então isso aqui já está mostrando. É a proposta de Deus para com você. É que os filhos sejam bênção. Mas meu irmão, e aqui eu fico muito feliz mais uma vez, porque tenho filho hoje, e eu vou dizer uma coisa. Eu cheguei para o meu filho, eu perguntei para ele, filho, você acha que seu pai é duro algumas vezes com você? É, pai. Eu sou bruto às vezes com você? É, pai. Eu digo, filho, a gente nasce pai. Ele disse, não. O que é que nos faz se tornar pai? Filho. Eu digo, então são duas coisas que a gente tem que entender aqui. A matéria-prima para eu ser um bom pai é o qual? Você ser um bom filho. E a matéria-prima para você ser um bom filho é que eu me dedique a ser um bom pai. Então a gente precisa mutuamente estar se ajudando. Naquilo que eu falhar, você me mostrar. Mas também naquilo que você falhar, entender que eu tenho que lhe mostrar. Porque caso contrário, não tem como a gente se tornar nem um bom pai, nem um bom filho. Porque a Bíblia diz, filho, honra pai e mãe. Mas eu sempre digo, tem um versículo depois que parece que os pais arrancam da Bíblia, né? Esquece. Vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então às vezes, o filho está sendo muito trabalhoso. Será que é porque ele está sendo trabalhoso? Ou sou eu que não estou conseguindo chegar digamos assim, num equilíbrio entre a minha forma de educar e a forma dele ver o mundo? Isso a gente precisa refletir bastante. Passa aí, por favor. Boa. Não, pode, gente, pode perguntar à vontade. Perfeito. A gente tem que entender o seguinte, meu irmão. Bom esse exemplo, e eu quero lhe mostrar também um outro ponto em cima disso aí que Evandro falou. Aquele que está com mais problema é o que eu tenho que estar mais próximo. Mas eu não posso também esquecer que aí parte até pelo princípio lá do filho pródigo, né? Aquele que não estava dando problema tinha problema tanto quanto o outro. Não é verdade? O filho pródigo, o que ficou, ele tinha problema tanto quanto o outro, porque a herança foi partida e ele assumiu, ele quis a dele também, ele ficou com a herança dele também, mas no entanto ele ficou revoltado porque o filho voltou. Será que foi porque o filho voltou ou foi porque ele ia ter que partilhar de novo aquilo que ele já tinha? Então às vezes a gente tem que entender que aquele que dá problema, talvez ele só está querendo a minha atenção. Mas eu não posso anular que aquele que não dá problema não esteja precisando tanto quanto da minha atenção. Às vezes, esse é o que está mais perigoso, porque eu não sei nada do que está acontecendo e julgo que está tudo bem. Meus irmãos, o índice de suicídio entre crianças dos 12 aos 15 anos é em torno de 20 e poucos %. E de 15 a 17, salvo engano, mais de 16%. Então veja aí que tem uma parcela grande da conta de suicídio entre essa faixa etária de 12 a se tornar um adulto. Isso é preocupante. Não brinque com esse dado. E nunca ache que a sua casa está livre disso. Ore para que não esteja. E vigie para que isso não aconteça. Mas eu tive o desprazer de há 2 anos atrás. Eu acho que foi há 2 anos atrás. Se não foi o ano passado, foi o ano retrasado. Um adolescente de 12 anos, de uma família bem estruturada, evangélico, e a mãe teve o desprazer de encontrar o filho com a toalha no pescoço e tirar da vida.
E parecia que estava tudo muito bem. Condição financeira, todos os cuidados que às vezes a gente julga como pai são importantes para o filho. Não sei o que gerou essa ausência e que teve essa brecha, mas a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Passa, por favor, João. Os filhos são abençoados. Deus deu-nos os filhos como bênção. Nunca os pais devem encarar os filhos como um empecilho, escória ou coisa semelhante. Eles são a herança do Senhor. Na hora do conflito, a gente sempre vai achar ruim, né? A gente vai reclamar com o filho, e tem hora que se exagera um pouco na dose, mas não esqueça desse detalhe, não. Alguém gostaria de ter um filho e não tem. Alguém gostaria de ter o prazer de compartilhar a sua vida com aquele que de fato é sangue do seu sangue e não tem. Eu tive uma alegria de entender de fato o que é sangue do meu sangue quando o meu pai precisou fazer uma cirurgia do coração. Estava no quarto, irmão Hernandes, estava no quarto a minha mãe, a esposa do primeiro casamento, a minha madrasta, esposa do segundo casamento, a minha irmã, filha do segundo casamento, meu irmão e eu, filhos do primeiro casamento. Todo mundo junto, esperando a resposta do médico. Era um problema cardíaco e ele precisava fazer uma cirurgia de urgência. O médico disse que ele não podia nem rir, que se ele tivesse uma emoção um pouco a mais, ele poderia morrer. E quando chegou com o documento para fazer toda a observação do pré-operatório e depois dizer se autorizava. E aí a minha madrasta foi pegar o documento, né? Aí o médico disse: a senhora é o quê? Eu disse: eu sou esposa dele. E ela? Não, ela é a ex-esposa. Aí disse: e esse rapaz aqui comigo? Ele disse: é o filho. Ele é o mais velho? É. O médico pegou da mão dela e entregou para mim. Aí ela olhou assim e fez: mas eu que sou a esposa dele. Mas você não é sangue do sangue. Ele é quem pode decidir se o pai vai fazer a cirurgia ou não. Porque só ele é quem de fato vai perder alguém. Ele vai perder o pai. Esposo, você arruma outro, né? Então somente ele pode. Aí até meu pai olhou assim e fez: filho, esqueça o passado. Lembre somente que a gente ainda tem tempo de aproveitar mais alguma coisa. Eu digo: eita, velho, tua vida está na minha mão, hein? Ele disse: mas lembre dos tempos bons. Aí eu assinei e ele fez. Assim, muito obrigado. Assinei e ele fez. Então, esse é a grande importância. Passa, por favor, João. Agora a gente vai entrar num joguinho bem interessante e você vai se encontrar aí, tá certo? Memoriza aí, vamos ver se a gente se encontra, em que lado a gente está. Eu espero que você esteja sempre no lado legal da história. Então vamos lá. Não cuidar de si, cuidar de todos. O bom pai, ele passa todo o tempo com seus filhos, deixando seus filhos próprios, seus próprios passatempos de lado. É o pai que está ali sempre, pai coruja, cobrindo tudo. Isso é o bom pai. Parabéns. Você é assim? Alguém está sendo dessa forma? Esse bom pai? Eu espero que não, porque o bom pai não serve para a gente. Você tem que ser um pai sábio. Cuide primeiro de si. Minha avó dizia: quem com um não pode, com dois cai. Então primeiro a gente tem que cuidar da nossa mente, do nosso pensamento, da nossa vida espiritual. Primeiro eu tenho que me abastecer para que eu possa abastecer alguém. Caso contrário, aí vem outro ditado dela: quem tudo dá, nada tem e nunca vai passar a dar mais alguém. Então não tem como. Eu preciso ter esse cuidado de estar me abastecendo para abastecer. Então o bom pai, ele se preocupa com todos e esquece de si. Aí vai e morre do coração. Se viu de quê? Deixou só um problema para todo mundo. Então cuide primeiro de você, para depois você cuidar do outro. Vamos lá? Mais uma vez, controlador versus educador. O pai bom, isso aí, meu amigo, eu acho bacana demais. O pai bom faz as tarefas do seu filho. É um pai bom, né?
Ele está preocupado que o filho tire nota boa, então ele vai e ajuda naquele jeitinho. Vem cá, peraí. Aí vai e faz aqui. Ó, entendeu? Meu irmão, parece que você não foi aluno um dia. Ele vai dizer que sim, está feliz, porque está resolvido mesmo. Não é não? Eu não vou mais ter o trabalho de fazer, só vou replicar, passar para o caderno lá, aquilo que você já fez. E ainda vou ter a certeza que vou tirar uma nota boa. Eu vou dizer que não entendi? Não tem esse perigo não, viu? Mas o pai sábio, ele ensina o filho a ser responsável, o ajuda a responder os seus problemas, a resolver. Ou seja, eu vou buscar o entendimento juntamente com ele, como se eu estivesse aprendendo naquele momento. Louise, ela chegou com uma continha de matemática, aquele desespero, né? Porque outra coisa que eu falei aqui, o problema do seu filho, ele é gigante, tanto quanto o seu mais complexo problema. Dá para entender isso? Por quê? Tempos, momentos, estágios, fases da vida. Então aquilo que para o seu filho é um problemão, hoje para mim é uma besteira. Mas se eu der essa importância para ele, primeiro, nunca mais ele vai contar um problema para você. Nunca mais. Porque meu pai não dá importância a mim. Olha que coisa gigante. Você não deu importância ao problema. Mas o filho vai dizer, ele não se preocupa comigo. Ele não dá importância a mim. Muito legal, velho. Perfeito. O cuidar. Às vezes a gente se doa tanto achando que ele está fazendo o melhor, mas eu estou perdendo o mais importante, é a saúde para desfrutar. Como isso é importante, meus irmãos. Eu tive a tristeza de ver, ontem eu estava de serviço, e o nosso serviço é bem complicado, né? Porque é de A a Z. É o nada para uma coisa mais intensa. E a gente estava passando ali na rotatória ali a rotatória lá do Parque da Criança, indo em direção à saída para João Pessoa, né? Pegando a Avenida Brasília. E quando a gente passa com a viatura, a gente vê um jovem saindo às pressas de um carro, com o celular na mão e correndo. O instinto é natural, a gente diz um assalto em andamento. Aí a gente vai, para aquela coisa toda. Quando menos espero, o moleque se joga no chão. Eu estou normal. Aí depois sai o pai, aí chega pra gente e diz, não, é porque meu filho está tendo um surto. E
E era o jovem que estava dirigindo. E eu cheguei para o pai e disse, mas faz tempo que ele tem isso? Ele disse, ele está tendo assim de uns dias para cá. Eu disse, o senhor ainda deu a direção para ele? E nesse surto, se ele tivesse jogado o carro em alguma coisa agora, preserve pela mente do seu filho. A filha caiu desesperada no chão, chorando, e chegou a um estado de pânico e começou a se tremer todinha. A gente teve que dar aliás, eu pedi água num barzinho que estava ali próximo, e ela pegou um comprimido e eu disse, meu Deus, uma família destruída. Não sei quais os motivos, mas a gente precisa se preocupar com isso, meu irmão. Não é porque a gente está na casa de Deus, os nossos filhos estão frequentando, que não vai passar por isso. Não vai passar se a gente for vigilante e se a gente não ignorar os sinais que estão acontecendo. Às vezes está acontecendo um sinal e você está simplesmente dizendo, não, mas isso é só besteira. Cuidado nessa besteira, pode causar um transtorno muito grande. Então vamos lá? Então veja só, o ensinamento, passando por esse princípio aí, que eu achei bem interessante. A minha filha, que eu disse, né, 7 anos também a idade dela, e ela chegou, pai, eu não estou entendendo isso aqui, pai. Eu digo, caramba, e aí, filha, como é que a gente vai fazer? Não sei. Eu digo, vamos ver, tem que ter uma solução para esse negócio aí. Aí eu achei interessante que meu filho, né, de 12 anos, fez, oxe, isso é besta, isso é uma conta besta. Eu digo, besta não, quando você estava na mesma idade era difícil. Era difícil, para você pode ser besta agora, porque você está numa sériezinha mais, mas para ela é difícil. Oxe, pronto, uma besteira dessa, no stand eu faço um monte dessa. Eu digo, agora, na época tu penava igual ela. Aí eu cheguei e sentei com ela e disse, filha, aí, como é que a gente faz? A questão do ensinar, né? E ela, não sei, pai, como é que a gente... Aí eu fui, né? E se a gente fizer assim? Será que dá certo? Não sei, vamos ver, pai, bora, vamos ver. E fui. Quando terminou, aí ela, consegui, pai. Eu digo, caramba, que coisa boa, filha, graças a Deus. Ela fez, poxa, pai, estava difícil. Eu digo, tava, eu já estava preocupado. Ela fez, por quê? Eu digo, porque eu estava com medo da gente não conseguir. Aí ela fez, mas a gente conseguiu. Eu digo, você é excelente, filha, parabéns. O que é que eu estou fazendo com isso? Eu estou dando primeiro, você é capaz. Você é capaz. Segundo, valorize as conquistas do seu filho, por menor que seja. Isso vai gerar nele um sentimento, aquela adrenalina, aquele hormônio que gerou ali, que deu aquele prazer por aquela conquista e de compartilhar com você, ele não vai esquecer nunca. Exato, aí, fantástico. É uma bomba de dopamina, meu amigo, que ele vai sempre buscar ter esse hormônio ali nas suas conquistas. E você vai quebrar um padrão que acontece muito no dia a dia. É quando a gente começa algo e não termina. A gente gera um padrão de fracasso. E tudo que eu começo, eu não termino. Tudo que eu começo, eu não termino. E eu me acostumo com esse sentimento. E às vezes eu fico justamente nisso. Eu vou fazer por fazer, mas não sei nem se eu vou conseguir. Ele já está se preparando para o fracasso. Então, quando vem essa bomba de dopamina que faz com que ele gere o prazer, e esse prazer motive ele a agora continuar sempre buscando mais e mais conquistas. E você está sempre ali do lado, abençoando e sendo abençoado pela conquista do seu filho. Como é bom a gente ver o nosso filho sempre conquistando algo. Então, compartilhe desde essas pequenas conquistas. Bote sua criança, aquela que é pequena, fez um trabalho ali de até um quebra-cabeça, conseguiu, aplaudo, parabéns, que legal, já estava preocupado. É difícil, né? Porque você está mostrando que, por mais que seja difícil, é possível, e a possibilidade gera sucesso na vida dele. Vamos lá? Tá já terminando. Comprar o amor, ensinar com amor. Pai bom, tenta aliviar a sua culpa comprando brinquedos e mimos. E papai errou, mas papai não deu para ficar não, mas vamos tomar um sorvete com o papai, né? E assim vai. Isso aí está sendo um pai bom, mas não um pai exemplar. O pai sábio dá ao filho uma mesada, o ensina a administrar seu dinheiro com sabedoria. Vamos. Essa questão de mesada, eu não estou
não estou falando uma coisa que esteja longe da sua possibilidade. Mas ensina o seu filho a administrar o dinheiro. Porque quando ele tiver adulto, primeiro, ele não vai ser uma pessoa estragada. Segundo, ele não vai ter facilidade em gastar, porque ele aprendeu a como gerenciar o seu gasto, a como enxergar no dinheiro uma ferramenta para conquista e não para desvaneio, de estragar. Vou dar um exemplo, e aí no Germano não me deixa mentir, né? Toda sexta-feira tem um racha lá no Bananal. E o que é que acontece com meus filhos, Germano? Eu trabalho, minha esposa trabalha. E toda vez o meu filho fazia: pai, me dá dinheiro. Aquela frase que a gente nunca escuta, né, dos filhos. Pai, me dá dinheiro. Pai, me dá dinheiro. Pai, me dá dinheiro. Eu digo: rapaz, eu preciso melhorar essa frase. Eu digo: você quer realmente dinheiro? Quero. Vou comprar uma caixinha de din-din. A gente joga toda sexta-feira, você já vai para brincar. Você não vai deixar só de brincar, você vai poder brincar. Mas aí agora, olha, eu estou comprando os din-din e você vai vender e o dinheiro é de vocês. Então é minha filha e o meu filho. Eles vão, aí um primeiro tempo, um brinca e o outro vende. Aí no segundo tempo inverte, uma brinca ou fica lendo um livro, alguma coisa, e o outro vende. E o que é o interessante foi que eles chegaram e venderam os din-din. A gente já está colocando até salada agora, está aumentando a produção. Aí o que aconteceu, né? Aí chegou um dia que um foi e o outro não. E eu só observando. Não, pai, eu não quero ir hoje não. Tá bom, sem problema. Foi. Aí quando voltou, vendeu tudo. Vendeu. Cadê minha parte? Que parte? Que parte? Oxe, mas o senhor não disse que a gente ia repartir? Eu digo: você trabalhou hoje? Não, pai, mas eu não pedi o senhor para ficar. Eu digo: tudo bem, eu não deixei. Ah, assim não. Eu digo: não, hoje é todo dela. Quem trabalhou foi ela. Digno é o trabalhador do seu salário. Então disse: quem trabalhou hoje foi ela. O dinheiro é dela. Aí eles põem: sexta que vem eu vou. Mas o mais interessante foi que teve um dia que os dois não foram. Eu fui, até para brincar. Vendeu. Quando chegou: pai, vendeu. Eu digo: vendeu. Não vendeu tudo, porque quando a gente está brincando, o pessoal fica ali, fica às vezes sem graça de pegar e tal. Mas vendeu. Disse: aí? Eu digo: é da gasolina, é do carro, é de papai. Oxente, pai, nenhum dos dois trabalhou. Então vocês têm que entender: o trabalho gera dignidade e o preço da dignidade é o seu salário. Então vamos aprender. Então quando eu digo, fala, gente. É? Responsabilidade, meus irmãos. Isso é um absurdo, rapaz. O pai faz um negócio desse com o filho. Não precisa. E está fazendo, deixando o filho passar por uma vergonha dessa. Exatamente, exatamente. E, infelizmente. E aí onde eu digo: perfeito. Quando a lei chega lá e diz que proíbe o filho, ou seja, o trabalho infantil, eu digo que o que a gente está fazendo não é um trabalho infantil, é a educação do meu filho. É um processo de educação muito tênue,
muito tênue, infelizmente é. Por isso que a gente tem que gerar de sabedoria. Então, algumas vezes eu fazia em casa justamente o seguinte: eu digo, ó, lava os pratos, o outro enxuga. E eu cheguei uma vez que eu disse assim, ó, cada um tem uma atividade durante a semana. Quem finalizar suas atividades vai ter um plus, vai ter uma benção ali. E quem não finalizar vai aprender somente. Porque eu digo lá em casa o seguinte: a gente não tem fracasso lá em casa. Eu ensino muito a eles o seguinte: ou a gente aprende ou a gente tem sucesso, mas fracasso não, porque tudo é aprendizado. Então, ou a gente tem um sucesso naquilo que fez, ou a gente aprendeu. Se não chegou até onde a gente queria, mas a gente aprendeu. Nem que seja, aprendeu que por esses caminhos não vai chegar ao objetivo. É um aprendizado. Então eu não posso gerar isso como fracasso. Fracasso é aquela pessoa que abre mão e não quer lutar pelos seus objetivos. Aí é um fracassado. Mas se a pessoa lutou várias vezes, quem foi que fez a lâmpada? Alguém lembra aqui? Quantas vezes ele tentou fazer? Quantas vezes ele tentou? 100. Olha que loucura. Imagine se ele tivesse desistido nas primeiras. A gente não tinha aí esse recurso. Mas toda vez que ele fazia e dava errado, era um caminho que ele aprendeu que não deveria mais trilhar. Isso é um ensinamento para a gente. Vamos lá. Valores materiais versus valores cristãos. Isso é importante demais, né? O pai bom, sua meta é criar uma pessoa bem-sucedida e valiosa. Eu não quero nem perguntar quem pensa tanto assim, né? Quem está aí nesse grupo dos pais bons, que busca muito do filho, que ele seja uma pessoa bem-sucedida, valiosa. O pai sábio constrói uma relação carinhosa e próxima com seus filhos. O resto é processo. A gente vê muito nesse aspecto aqui. A gente está vendo hoje, ultimamente, muitos pais bons colocando nos melhores colégios, dando as melhores ferramentas. Eu vejo criança, a jovem aí que estuda de manhã no colégio, de tarde faz um cursinho de redação e ainda tem isso, aquilo, outro. Eu não estou dizendo que isso está errado, tá, irmãos? Mas será que hoje você tem mostrado para o seu filho o quanto é importante ser um servo de Deus? Será que você está conseguindo mostrar para o seu filho qual é a importância de um pastor, de um missionário, de um evangelista? Ou será que isso aí deixou de ser importante? Hoje o importante é ser médico, dentista, e tantas outras profissões de ascensão aí. Ser missionária. Eu disse, então comece a evangelizar a sua escola.
minha filha foi abordada por uma professora, porque ela está com 14 anos, tem um menino evangélico, mas que ficou interessada, aquela coisa, a adolescência, e eu não tenho restrições na minha casa, essa coisa de não quero aquela coisa, não. Estou acompanhando, estou aqui. E aí a professora disse, e aí, vai dar em que isso? Ela fez, em nada. Meu foco é os estudos e com 18 anos é que eu pensei em namorar. Não partiu de mim, não partiu de Maristela, não partiu da gente. Cabeça dela. Eu disse, não, prefiro primeiro estudar. A professora disse, não, que besteira, menina. Você pode. Ela fez, não, porque eu sou evangélica. E o namoro tem o objetivo de noivar e casar. E a professora disse, mas você não precisa estar pensando em casamento agora que realmente você é nova. Ela fez, por esse motivo que eu não quero namorar. A professora insistiu e disse, mas você pode ficar. Você pode ficar e nem por isso você vai estar namorando. Ela fez, mas eu sou evangélica e crente não fica. Aí eu achei fantástico, meus irmãos, porque aí a minha esposa chegou, a gente conversando na sala, né? Aliás, na mesa. Aí minha esposa, poxa filha, realmente, era isso que você deveria ter dito para ela. Aí Júlia disse, não mãe, eu disse isso. Tu disse isso? Meu Deus, como tu tá crente. Mas meu irmão, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Não se preocupa não, os valores. Perfeito. Que legal. Tá aqui a surpresa. O ensinamento não está nas palavras. O conhecimento está nas palavras. O ensinamento está no viver. Eu não consigo ensinar o meu filho o caminho que deve andar, no caminho que deve andar, se eu não esteja caminhando.
Certamente pelo Pai bom. Meu Deus. E não é fácil. Negou. Meu Pai. Meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, isso é. Glória a Deus. Mas isso é prova, gente, principalmente, de que o que você está construindo hoje, lá na frente, vai ser bênção não somente para você, mas para outras pessoas. O que a gente consegue construir hoje nos nossos filhos, nas pessoas que estão ao nosso redor, a gente consegue fazer com que, é aquela velha história do beija-flor, né? A floresta em chamas, o beija-flor ia lá, colhia, ia lá no mais alto que ela podia e jogava. Aí o elefante com aquela tromba tamanho de mundo, eu digo: ô beija-flor, o que é que tu está fazendo? Ah, eu estou tentando apagar o fogo. Ah, larga de ser besta. Tu com um negocinho desse, tu não vai apagar nada. Estou fazendo a minha parte. Então, às vezes, a gente não quer fazer porque acha que não vai mover nada. Faça a sua parte. Uma coisa você já está movendo: um sentimento solidário dentro de você. E eu gosto muito de dizer: o servir é uma ação divina. O ser servido é uma ação humana. E aí eu mostro o próprio Cristo quando foi lavar os pés dos discípulos. Não, Senhor, não, tu vai lavar meus pés? Se eu não fizer isso, tu não é digno. Tu não faz parte de mim, não. Em outras palavras, e ele mesmo disse, né? O Cristo disse: eu vim para servir, não para ser servido. Então, quando a gente serve, a gente está gatilhando a ação divina na nossa vida. Então, não sirva apenas porque você quer mostrar alguma coisa. Sirva porque você quer o mais
que você fez de errado? Hoje não. Eu vou reclamar com a professora. O que é que você fez de errado? Que é isso? Inversão de valores, né? O meu filho não erra. Quem erra são as pessoas. As pessoas é quem comete erro. Meu filho não. E isso aí está dentro disso aqui. Vamos lá? Eu acho que está finalizando. A paz sem limite, autoridade com amor. O pai bom deixa que seu filho faça o que quiser para que deixe de chorar. Eita, isso aqui hoje em dia, caramba, meu Deus. O pai sábio não aceite que seu filho manipule, respeite seu espaço pessoal e seus interesses. Eu não deixo que meu filho me manipule, mas eu respeito o espaço dele, eu respeito o momento dele, e eu tenho que fazer com que ele entenda que dor faz parte do dia a dia. Foi pior. Mas olha que interessante a comunicação, né? Vou melhorando. Isso aconteceu no colégio, né? Meu filho, mais ou menos nessa idade aí, ele... Você não manda em mim, quem manda em mim é meu pai. Disse que aquela coisa toda. Eu digo, vem cá. Eu disse, e quem disse que a autoridade é exclusiva? Eu digo, filho, vem cá. Papai, ele tem autoridade sobre você. Mas tem muita gente que manda em papai. Eu digo, quer ver um exemplo? Na igreja, o pastor é autoridade, ele manda em mim. Os oficiais, também é autoridade. No trabalho, na época eu era cabo, eu disse, meu filho, eu só tenho a sorte de mandar somente nos soldados, mas o resto tudinho manda em mim. Tudinho manda em mim. Então assim, eu quero que você entenda, aonde você estiver, você vai ter a oportunidade de comandar, mas também de ser comandado. Aonde você estiver, você vai ter a oportunidade de comandar e ser comandado. Aí eu disse, vamos dar um exemplo? Na sua escola, quem é a dona do colégio? Eu disse, é a tia Marilene. Eu disse, pronto, ela manda no colégio. Mas na sala de aula, quem é que manda? É Marilene ou é a professora? Eu falei, não sei, padre, é a professora, porque ela é a autoridade na sala de aula. Então veja que aonde você estiver, você tem que saber que procure primeiro a quem você tem que obedecer, para depois você achar que pode mandar em alguém. Isso. E agora, para finalizar, dar bom exemplo aos filhos. Que herança maior terá um pai para deixar o seu filho, senão a sua fé em Cristo Jesus? Esse
essa é a maior herança que você pode deixar para o seu filho. Eu acho que se não é o último, tem mais um, né? Aí agora só algumas observações mesmo, só para a gente reprisar, tá? Andar junto com o seu filho, junto, não é puxar ele, nem deixar ele na frente. Ande sempre junto com o seu filho. No momento de insegurança, você está de mão dada com ele. E principalmente, é nesse momento que ele vai começar a perceber o quanto ele está crescendo também no conhecimento. Isso é importante demais para você, tá? Juntos vamos mais longe. Sozinho a gente pode ir mais rápido, mas talvez não chegue tão longe. Um pai ausente. Não adianta de nada ser tudo e prover tudo para o seu filho e não ser o que ele mais precisa, um amigo. É preciso entender que quando deixamos de preencher esse valioso espaço na vida dos nossos filhos, o amigo, mundo, certamente vai preencher esse lugar. E aí, depois eu tive o desprazer de ver um filho de 16 anos, no seu terceiro homicídio, sendo pego mais uma vez, e o pai chorando e dizendo: o que eu fiz para você se tornar esse monstro? Melhor que não tivesse perguntado, não era verdade? Ele disse: faltou limites. Tudo que eu queria do Senhor era que o Senhor me desse limites. Mas só dá limite quem anda do lado. Passou? Os filhos são heranças do Senhor. Eu vou deixar essa frase aí que a gente já conhece, que é o texto. Passa para a próxima, que eu acho que já é o último, né? A família estruturada. É isso que a gente precisa. Meus irmãos, mais uma vez, eu espero que a gente tenha desfrutado aqui de algumas ideias, de algumas necessidades que a gente precisa rever, a forma como a gente trata os nossos filhos, as nossas esposas, e que, lembre, você é apenas uma célula do corpo, igreja. A sua família é uma célula do corpo, igreja. E uma célula cancerígena, ela pode estragar muita coisa. Então, às vezes, a igreja está passando por tantos problemas, e na verdade, é essa célula que está com o DNA, está com problema, está com defeito, e a gente precisa reestruturar. Não tenha vergonha de dizer: não sei, preciso de ajuda. Eu tive a alegria de ver alguns pais já chegando dizendo: meu irmão, eu preciso de uma ajuda, me ajuda aqui. Eu estou com um outro adolescente que já faz alguns dias que está dizendo assim: eu preciso conversar com você, eu preciso de uma ajuda. E eu estou, mais uma vez, à disposição para poder ajudar naquilo que for possível. Até porque o conhecimento, se não for para transmitir, não vale de nada. Então vamos ficar de pé. Irmão Hernandes.